conosco por tua palavra. Nós louvamos a ti nesta noite e abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós já ouvimos uma porção da palavra de Deus pelo pastor João, pela missionária Raquel, e os nossos corações se alegram no Senhor. E chega o momento de ouvirmos a palavra de Deus no momento oficial da palavra, e eu quero pedir a você que dobre a sua atenção para que Deus possa falar contigo. Amém? Glória a Deus. Abra o seu coração, dobre a sua atenção. Abra a sua Bíblia no livro de Shemote, livro de Êxodo. Shemote está em Esdre, capítulo 10, versículo 1. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler em hebraico. Está um pouco diferente da sua versão, mas não se preocupe, você vai entender a mensagem, amém? Glórias ao Senhor. Livro de Shemote, capítulo 10, versículo 1. Vaiomer Adonai le Moshe, e falou Adonai o Eterno para Moisés, para Moshe: vá ao faraó, pois eu pesei o coração dele e o coração dos seus servos, para que eu realize estes meus sinais no meio dele. Eu vou ler novamente. E falou Adonai o Eterno para Moshe: vá ao faraó, pois eu pesei o coração dele e o coração dos seus servos, para que eu realize estes meus sinais no meio dele. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. O Eterno se dirige a Moisés. Moshe é Moisés. Ele se dirige a Moshe, dizendo assim: eu pesei o coração de Faraó. Eu coloquei o coração de Faraó na balança. E o coração de Faraó está pesado. Está mais pesado que uma pluma, uma pena de avestruz. Glória a Deus. O Senhor diz assim a Moshe, numa linguagem egípcia. Não se esqueça que Moshe foi criado no Egito. O nome dele é egípcio. E ele aprendeu toda a cultura do Egito. E o Senhor se dirige a Moisés numa linguagem egípcia, para que Moisés pudesse entender aquilo que o Eterno estava transmitindo a ele, querendo dele. E quando o Eterno se dirige a Moshe, dizendo: olha, eu pesei, eu coloquei o coração de Faraó e de seus servos na balança. E o coração de Faraó e de seus servos estão pesados, mais pesados do que uma pluma. Glória a Deus. Nós encontramos na mitologia arqueológica egípcia, preste atenção para que você possa entender. Na mitologia arqueológica egípcia, nós encontramos que, segundo a mitologia egípcia, quando uma pessoa morria, essa pessoa era conduzida à deusa Maat, a deusa da verdade, e a deusa Maat tinha uma balança. E a deusa Maat tinha no seu topete, na sua coroa, uma pluma de avestruz. E ela pegava a sua pena, colocava num lado da balança, e no outro lado da balança o coração do morto. Quando colocava o coração do morto na balança de Maat, sobre a supervisão do marido de Maat, que é o deus Tote,
O Deus Tote era o Deus que arquivava tudo aquilo, escrevia tudo o que estava acontecendo naquele momento. E o Deus Anubis, lembra de Anubis? Aquele homem grande com a cabeça de lobo, bem alto. O Deus Anubis era o que pegava o morto e conduzia até a deusa Maat, para passar pela balança, e depois ele era conduzido ao Deus dos mortos dos egípcios, que é o Deus Osíris, para poder dar a sentença eterna ao morto. Então observe que os egípcios tinham uma ideia, um conceito dos mortos, um conceito de um juízo eterno. Amém? Você entendeu? Diga amém. E quando era colocado o coração do morto na balança de Maat, da deusa da verdade, ou do símbolo da verdade, não tinha como, na mitologia egípcia, se o coração do morto, aquele camarada, fosse um homem mau, um homem ruim, ele era medido por 42 confissões negativas naquela balança. 42 confissões negativas: não matar, não roubar. Ele mais ou menos imitando o que diz a Torá. 42 confissões negativas. A Torá são 613 mandamentos. 613 mandamentos. Amém? O rolo é chamado de os 10 mandamentos. São 613 mandamentos. Então era colocado o coração do morto na balança de Maat. E se aquele homem fosse mau, coração ruim, iníquo, o coração seria mais pesado do que a balança, e aquela pessoa receberia a condenação. Então, quando o Eterno se dirige a Moshe, dizendo: eu pesei o coração de Faraó, ele estava dizendo isso para Moshe. Então Moshe já entendia na linguagem egípcia que não tinha mais jeito para Faraó, porque o Eterno colocou o coração dele na balança e ele ia receber o juízo do Eterno. Diga amém se você está entendendo. Então observe que quando o Senhor se dirige a Moshe numa linguagem egípcia, ele estava dando segurança ao seu servo, a Moshe, de que não tinha mais jeito para Faraó, que Faraó iria receber do Senhor um juízo, porque o seu coração foi encontrado pesado. O coração de Faraó foi encontrado em maldade, iniquidades, pecados. Não havia nada de bom no coração de Faraó, porque o Eterno havia pesado o coração de Faraó e estava mais pesado do que a pluma. Glória a Deus. Presta atenção, porque Deus pesa o meu e o seu coração. O tempo todo o Senhor está colocando o nosso coração na balança dele. E ele tem um propósito por assim fazer. Deus sempre tem um propósito por assim fazer. Glória a Deus. Ele traz a segurança para Moshe, porque ele era egípcio, para ele entender o contexto que estava acontecendo ali. E então Deus, o Senhor diz para Moshe: vai até Faraó, porque eu vou operar os meus juízos, os meus sinais. Ele está se referindo às 10 pragas, amém? O Senhor está se referindo às 10 pragas. Ele diz: eu realizarei os meus sinais contra Faraó e os seus servos, porque o coração deles estão pesados. Glória a Deus. Não haveria mais dúvida. Moshe sai dali com toda a convicção do que estava acontecendo nas entrelinhas. Ei, existem coisas que é um segredo para você, mas Deus conhece todas as coisas. Você conhece Deus assim? Diga amém. Há coisas que é um segredo para mim, da tua vida, mas para o Eterno não há segredo que Ele não conheça, não há nada que Ele não saiba. Glórias ao bendito nome do Senhor para sempre. Ele colocou o coração de Faraó na balança para o examinar. Diga comigo: examinar. Versículo 1, o Eterno diz assim: eu pesei o coração de Faraó, eu examinei o coração de Faraó e encontrei iniquidade.
Por 6 vezes nós encontramos nas Sagradas Escrituras, na Torá, 6 vezes, Faraó endurecendo o seu coração. E numa sequência de 6 vezes, nós encontramos o Eterno pagando com a mesma moeda, endurecendo o coração de Faraó. Entendeu? Diga amém. 6 vezes na Torá, Faraó endurece o seu coração primeiro. Depois o Eterno paga numa mesma moeda, endurecendo o coração de Faraó por 6 vezes. Olha aqui para mim. Uma coisa é você endurecer o coração para Deus. Uma coisa totalmente diferente é Deus resolver te retribuir com a mesma moeda. Assim aconteceu com Faraó. Observe o texto bíblico, lá no livro de Shemote, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: porém o coração de Faraó se endureceu. Está muito claro na Torá. E não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moshe: o coração de Faraó está endurecido, não deixa ir o povo. Êxodo capítulo 7, versículos 22 e 23. O texto diz: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu. Capítulo 8, versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descansado, endureceu o seu coração e não os ouviu. Quarto lugar, Êxodo capítulo 8, versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu. Quinto lugar, Êxodo capítulo 8, versículo 31 e 32. E fez o Senhor conforme a palavra de Moshe, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda mais uma vez o seu coração. Sexto lugar, Êxodo capítulo 9, versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então observe que as Sagradas Escrituras enfaticamente afirma que Faraó endureceu o seu coração numa sequência de 6 vezes. Amém? 6 vezes. As Sagradas Escrituras afirmam que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Então, quando o Eterno se dirige a Moshe dizendo: eu já pesei o coração e já tenho a sentença, Deus já estava dizendo para Moshe o que iria fazer com Faraó, porque ele já tinha certeza de como que era o coração de Faraó. Olhe para mim aqui, Deus conhece o seu coração por inteiro, por dentro e por fora. Ele conhece tudo meu e tudo seu. Se você pode adorar a Ele, levante a sua mão e glorifique a Ele. Agora é interessante na história do contexto de Faraó que o Eterno resolve pagar com a mesma moeda. Não é todo mundo que Deus faz assim. Nós encontramos Deus tendo uma paciência com determinadas pessoas. Com outras pessoas o Eterno resolve pagar com a mesma moeda. E nós nunca sabemos quando é que o Eterno vai pagar com a mesma moeda, ou vai te dar corda até onde nós não entendemos aonde que vai. Às vezes nós olhamos: Deus, até onde vai isso daí? Aonde vai esse negócio? Que fim que dará isso? Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, para que você entenda que o Senhor está pesando o seu coração. Está nas mãos do Eterno a decisão a tomar, o contexto que vai levar quando Ele pesa os nossos corações. E observe que a Torá fala enfaticamente que o Senhor, numa sequência de 6 vezes, endureceu o coração de Faraó. Preste atenção aqui, o texto bíblico em Êxodo, Shemote, capítulo 9, versículo 12, diz assim:
porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Segundo lugar, Êxodo 10, 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Êxodo 10, 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Êxodo 11, 10, e Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 14, verso 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 14, 17, e eis que endurecerei o coração dos egípcios. Uma sequência de 6 vezes Deus endurece o coração de Faraó. Meu irmão, olha para mim aqui. Parece um duelo entre Deus e Faraó, sim ou não? Parece aquele episódio de Jó, em que Satanás entra no duelo com Deus, e Deus diz assim: vai lá, Satanás, faz o que tu quiser, só não tire a vida dele. Satanás entra num ringue e começa a duelar com Deus como se ele tivesse vantagem, porque uma vez ele perdeu lá no primeiro Éden, e novamente nós encontramos os filhos de Satanás duelando com Deus, e acontece ainda hoje. Tem pessoas que insistem em duelar com Deus. O camarada não se entrega, ele endurece o coração todos os dias. Deus fala por sua palavra e o camarada endurece o coração todos os dias. Ei, olhe para mim aqui, Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Você que está me acompanhando de casa, o Senhor contempla o teu coração e Ele está pesando o teu coração, e Deus tem uma intenção que é unicamente dele. Eu não sei por que Ele está pesando o seu coração. E o Eterno paga na mesma moeda a Faraó, por 6 vezes, uma sequência de 6 vezes na Torá. Deus endurece o coração de Faraó. Meus queridos, eu quero trazer a tua memória de que nós jamais podemos entrar no duelo com Deus, porque eu e você somos pó. O Fábio contou aqui um testemunho dele. Nós somos pó, unicamente pó. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Servos fiéis e dedicados para fazer a sua obra. Não dê trabalho para Deus. Levante a sua mão e adore a Ele. Não dê trabalho a Ele, porque o Senhor está contemplando você. Imagine se Deus, nesse duelo entre você e Deus, imagine se Deus resolve te pagar com a mesma moeda como Ele resolveu pagar a Faraó. Faraó era um grande rei, o soberano daquela época, o maior império, o primeiro maior império mundial que houve foi o império mundial do Egito. E Faraó era pomposo, orgulhoso, iníquo, não há nada de bom naquele coração. E Deus sabia de tudo aquilo, de toda aquela impetuosidade de Faraó, e o Eterno resolve pagar com a mesma moeda. Olhe para mim, você não é um imperador, você não é um faraó, você é apenas um homem, um barro, um pó, que Deus um dia trouxe à tona, te resgatou e te colocou de pé, e Ele tem planos a fazer, a realizar na tua vida. Se dobre diante dEle e se renda, porque nesta noite o Senhor revela ao teu coração que Ele tem propósito a realizar na tua vida. Agora, pelo amor de Deus, não entre no ringue com Deus, porque você não é Deus. Tem muito crente teimoso. O camarada teima, é rústico. Deus fala ao teu ouvido nesta noite: seja servo. É melhor ser servo do que querer ser alguma coisa, porque grande é o Senhor. Levante a mão e adore. Grande é o Senhor. Grande é Ele, somente Ele é grande, Ele é Senhor. Seja servo. É melhor ser servo do que querer ser orgulhoso, ser alguma coisa, porque nós não somos. Bendito seja o Senhor para sempre. As Sagradas Escrituras nos exorta o tempo inteiro para tomar cuidado com o nosso próprio coração. Salomão escreve em Provérbio que cuida do teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você não tomar cuidado com o seu coração, você pode tomar um rumo que depois, para voltar, vai dar trabalho. Enquanto você está dando trabalho para Deus hoje, de repente você pode tomar um rumo que, para você voltar, vai ter muito trabalho para voltar, e muitos não conseguem voltar.
Porque aí o camarada tem que engolir o orgulho, engolir toda a sua própria afeição, e para voltar fica difícil. Quantas pessoas que não conseguem mais voltar, porque ele tomou um rumo que não tem mais saída, não há mais saída, só a misericórdia e o resgate de Deus para poder resgatar. Abre o teu coração nesta noite e deixa o Eterno falar contigo com esta palavra, porque o Senhor tem propósito na tua vida e Ele quer te abençoar. O coração endurecido de Faraó estava sendo pesado na balança. É o tema da mensagem: pesando o coração. O coração endurecido estava sendo pesado na balança. Assim como o Eterno pesou o coração de Herodes. Lembra de Herodes? Atos no capítulo 12, versículos 21 e 23. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho e morreu diante da multidão. A palavra de Deus nos ensina a reverenciar o Altíssimo como nunca. A palavra de Deus nos ensina a ceder honras e glória a Ele, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. O rei Herodes caiu comido de bicho instantaneamente diante daquela multidão que estava o adorando como Deus. O Deus está nos céus, levante a mão e adore a Ele. Somente Ele é Senhor, a Ele honras e glórias. Bendito seja Deus para sempre. E Deus sabia do coração de Herodes, porque Ele pesou o coração de Herodes e sabia que havia ali orgulho, altivez e iniquidade. Mais pesado do que uma pluma, a mão de Deus veio sobre ele. Bendito seja Deus para sempre. E isso fica como exemplo para nós nessa noite. Assim como o texto bíblico lá em Daniel capítulo 4, versículo 30 e 32. E falou o rei Nabucodonosor dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória minha e magnificência minha? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina, que o Altíssimo está sobre todas as coisas, sobre o reino dos homens está a mão de Adonai poderoso. Diz o texto que Nabucodonosor, caminhando no palácio, ele começa a olhar para o céu e dizer: eu sou o cara. E não era. Porque Deus havia usado os seus servos, os profetas, para dizer assim: olha, eu enviarei Nabucodonosor e vou dar o reino a ele. Ele vai dominar sobre todas as nações. Agora o camarada diz que foi ele. Ei, olhe para mim. Se você não consegue reconhecer a soberania e a grandeza de Deus sobre a tua vida, abra os teus olhos com esta palavra, para que a mão do Eterno não venha sobre a tua vida. E eu quero, como arauto de Deus, abrir os teus olhos nesta noite e dizer: olha, entre mim, você e o Eterno tem um marco. Este marco chama-se pesando o coração. Esta palavra falando ao teu coração nesta noite, te dizendo: olha, se renda, se coloque diante dele, se dobre diante dele. Você não é nada. Você pode dormir bonzinho e acordar sem conseguir se mexer, nem os pés, apenas os olhos e o seu pensamento. Tem muitas pessoas que dormiram ontem e acordaram hoje pela manhã mexendo apenas com os olhos, porque a mão de Deus está pesando os nossos corações. Aleluia.
Bendito seja o Eterno para sempre. Nabucodonosor orgulhoso. Os nossos corações estão sendo pesados todos os dias, com um propósito totalmente particular do Eterno. Eu não sei o que Deus tem para fazer na tua vida, a menos que Ele me revele. O propósito dele é particular dele, apenas dele. Glória a Deus. Nós não podemos nos esquecer que servimos a um Deus pleno, poderoso, magnífico, assentado no alto e sublime trono. Diante dele, serafins o adoram constantemente. Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Querubins, serafins estão adorando o tempo todo, 24 horas por dia. Se é que você entende a questão de hora, porque para Deus não existe hora e nem imensidão de tempo. Deus é eternidade, adore a Ele. Ele é eternidade da eternidade, não tem começo, meio e fim. Ele é o Senhor do universo. Glórias ao bendito nome do Senhor. O Eterno colocou na balança o coração de Faraó para retribuir juízos. Nessa mesma ênfase que Deus pode colocar o nosso coração na balança para retribuir juízos, Ele também pode retribuir bênçãos. E o Fábio contou aqui. Pela misericórdia e graça do Senhor, Deus resolve retribuir bênçãos, porque isso pesa os nossos corações. Mas o Senhor tem inteira liberdade de retribuir juízos. Quem questionará os juízos de Deus? Existe alguém que pode questionar os juízos de Deus e dizer: não, o Senhor está sendo injusto? Como assim? Pai, olha o que diz o texto de Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 20, versículo 12 a 15, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, com divisas ou sem divisas, pobres ou ricos, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Diante de quem? De Deus. E abriram-se os livros, no plural, os livros. E abriram-se os livros, e abriu também outro livro, no singular, outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, no plural, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, colocados na balança, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado também no lago de fogo. O livro das Revelações afirma que Deus vai colocar na balança com o propósito de declarar juízo. Aqui é o grande trono branco estabelecido. A igreja já está na glória com o Senhor. O grande trono branco é estabelecido, e o texto diz: os mortos, aqueles que dormem, eu preguei isso domingo retrasado, irão levantar dos mortos, acordar dos mortos, serão pesados na balança de Deus. O texto diz muito claro: segundo as suas obras. Olhe para você, cadê as tuas obras? Porque Deus vai pesar as tuas obras.
O juízo é para prezar as tuas obras. E eu pergunto novamente: cadê as tuas obras? Porque o texto, numa linguagem figurada, diz: e abriram-se os livros. Cada um de nós somos um livro para Deus. E um dia Deus vai abrir você e vai ler você desde a primeira até a última página. Você entendeu? Diga amém. Abriram-se os livros, no plural, e também abriu-se o livro da vida. Então tem uma classificação aqui do livro da vida, e os livros, as pessoas, a vida das pessoas, a vida de cada uma das pessoas é um livro. Você está escrevendo. E um dia Deus vai ler esse livro. E preste atenção que o texto diz: e o Altíssimo tomou os livros e leu cada um dos livros. Pastor, mas desde sempre o Senhor tem a eternidade. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a sua vez na fila. E o livro será lido. E será recebido o julgamento conforme as obras. Ei, olhe para mim aqui. Deus quer ver obras. Deus está cobrando obras de você. É obra. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus vai cobrar as tuas obras. Deus está cobrando as suas obras. O que você está fazendo para Deus? Porque o Senhor cobrará as suas obras. Tem um propósito do grande juízo, de colocar na balança, de pesar. Os livros serão abertos e serão julgados conforme as obras. E não tem o que fazer. Resta agora parar e ver Deus abrir e ler. Você vai falar o quê? Eu não tive oportunidade. Não me deram oportunidade. Mas eu não tinha tempo, eu trabalhava demais. Obras. As tuas obras. Não pare. Quem teme a Deus não para. Quem tem compromisso com Deus não para. Quem teme a Deus não é pandemia que para, não é movimento contrário que para. Quem tem compromisso com Deus e entende o chamado e a vocação não para, continua avançando. Abre a tua boca e dê glória, porque o Senhor está falando contigo nesta noite, cara a cara, através do arauto de Deus aqui, pastor Luciano. Glória a Deus. Bendito seja o Eterno para sempre. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:14, para me encerrar por causa do horário: feliz é o homem, ou feliz é o ser humano que teme continuamente, mas aquele que endurece o seu coração cairá na desgraça de repente. Feliz é aquele que teme continuamente, na prova, na bonança, no deserto, na provação, na dificuldade. Teme ao Senhor, continuamente. Levanta na prova, olha para o céu, 1000 cairão ao teu lado, e a fé é essa. Levanta no dia de guerra, no dia de luta, no dia de batalha, mas o coração clama, o meu espírito clama: grande é o Senhor, Ele que mandou a prova, mas Ele vai me dar vitória. Oh, bendito seja Deus. 1000 cairão ao teu lado, isso paira no coração, bate forte no peito. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma prova, e Deus vai te dar vitória no final dessa prova, para a honra e glória do nome dEle. Mas nós precisamos estar constantemente confiando. Eu não posso comparar, como nos ensina o apóstolo Paulo, a minha vitória em Deus. Eu não posso comparar com absolutamente nada neste mundo. Qualquer coisa neste mundo, por melhor que seja aos seus olhos, não há nada comparado com o que Deus tem para você. Quando os livros forem abertos, cada vida será revelada em cada um deles. Cada vida será revelada
em cada um dos livros. E é tão interessante que o Eterno pega o livro da vida como testemunho contra eles e abre o livro da vida. Já sabe que o nome deles não está lá. Já sabe. É certo que já sabe. Mas é apenas para testemunhar. Olha para mim aqui. Você tem uma Bíblia na sua casa? Diga amém. Ela é testemunha contra você ou a favor de você, de acordo com as suas obras. E o Eterno abre o livro da vida. No julgamento do trono branco, qual o sentido que tem? Nenhum, não tem nenhum nome ali. A igreja foi arrebatada. O livro da vida é para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Cadê você? Levante a mão e dê glória. O livro da vida é para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, pelo resgate em Cristo Jesus, pela misericórdia e pela graça que nós alcançamos nele. Oh, glórias ao bendito nome do Senhor. E ele abre o livro da vida diante dos condenados. Olha isso como é um paradoxo para aquele que é leigo. Abre o livro da vida diante dos condenados e procura. Ô fulano, procura fulano aí. E a Bíblia diz que nós, os servos do Senhor, iremos auxiliá-lo nesse julgamento. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Levante a sua mão para glorificar a Ele. E é interessante que o Eterno diz assim, ó, procura aí o nome de... Deixa eu procurar um nome que não tem aqui. Procura o nome de Marcos aí. Não está aqui não, Senhor. Traz o livro dele aí. Não há como você dizer que não teve tempo. Não há como você negar que você abandonou a fé. Aquele que perseverar até o fim será. Aquele que perseverar até o fim será. Não é aquele que parou no meio do caminho que será salvo. É aquele que perseverar até o fim. Bendito, bendito seja Deus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Glórias ao nome bendito. Aleluia. Feliz é o homem que teme continuamente. E o provérbio não pergunta se está tudo bem com você. Não pergunta se você tem possibilidades ou não. Ah, pastor, mas eu tenho algumas limitações no meu corpo físico. Olhe para mim aqui. O Senhor te dará um corpo glorificado. O Senhor te dará um corpo glorioso. E você nunca mais sentirá dores nem cansaço, porque o brilho de Cristo estará sobre a sua igreja. Levante a mão para o céu para você o adorar. Ele está aqui e merece ser adorado. Oh, bendito seja o teu nome para sempre. Os egípcios tinham essa noção do juízo após a morte. Nós estamos no século 21 e tem pessoas que não têm essa noção. A mitologia egípcia, que não tem nada a ver com a Torá, tem essa noção da eternidade, do juízo da eternidade, do julgamento da eternidade. Tem pessoas que estão brincando e todos os dias acorda. Olha só, olha para mim aqui. Deus está olhando para muitos deles e está nele cravado um selo do Espírito de Deus, mas ele não quer. Tem muitos deles que o Senhor contempla todos os dias, está cravado nele o selo de que foi chamado por Deus, mas ele não quer. Ele resolveu duelar com Deus. Ele resolveu brincar com Deus. Ele resolveu ficar mais pesado do que uma pluma na balança de Deus. Oh, aleluia. Abra o seu coração para que essa palavra possa te trazer vida.
Abra o seu coração para que essa palavra possa te trazer libertação. Aleluia. Bendito seja o santo nome de Adonai para sempre. A sequência das retribuições ficam claras à luz das sagradas escrituras. Precisamos estar atentos a isso. Não esqueça do tema dessa mensagem, porque eu não vou pregar de novo, eu não repito mensagem. Deus está pesando o seu coração. Pode ser amanhã que o Senhor vai te trazer a juízo, para você aguardar o trono branco. Ou pode ser hoje que a igreja será arrebatada e nós iremos para a glória, felizes para sempre, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. Quantos têm essa esperança? Diga glórias, glórias ao nome bendito de Adonai. Aleluia.